Boa noite, Ivonete. Boa noite. Boa noite, Ferreira. Vamos lá. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez em seu nome, rogando assistência, não apenas dos nossos mentores, como os espíritos amigos que direcionam o trabalho, para nos alimentar mais uma vez, não apenas do estudo, com as palavras, sabedorias replicadas do irmão Unânime, mas a colaboração de todos no entendimento e multiplicação de conhecimento. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, que possamos desfrutar desse banquete espiritual que temos. Que assim seja. Assim seja. Assim Que seja. assim seja. Bom, boa noite a todos. Messias, Elisângela e todos. Estamos no capítulo 23. Boa noite a todos. Boa. Pesadelos, né? Então, uma linha de 3 capítulos que se interpenetram, digamos assim, porque aqueles espíritos dementados, que são aqueles que acordaram do grande sono, depois os que dormem, e agora qual a natureza desse sono? Para esses espíritos, são em estado de pesadelos. Então eu reporto sempre, para quem desejar ampliar, quando eu fizer a pausa é porque eu tenho que anexar as pessoas, vocês já sabem disso. As questões, capítulo 3 do Livro dos Espíritos, em especial as questões 149, boa noite, a 165, para explicar esses 3 capítulos que André Luiz está estudando. Kardec lança uma base, mas sem essa base André Luiz não poderia trazer isso aqui. Então agora o pesadelo, eu também utilizei como base, estou utilizando esse livro de Marlene Nobre, Nossa Vida no Além, que é um livro que ela estuda com profundidade a codificação e as obras, né, uma das maiores estudiosas de André Luiz, a doutora já desencarnada, presidente da Associação Médica Espírita do Brasil. Então eu ilustro aqui rapidinho antes de começar a ler, porque ela trabalha um desses capítulos também, doutora Marlene. Então ela elenca junto com as cartas dos jovens que escreveram para Chico, né? Trabalho do irmão dela, Paulo Rossi Severino, que pesquisou. Marlene o quê, Mário? Como é o nome dela? Marlene Nobre. Esse livro é Nossa Vida no Além. Então ela diz aqui, rapidinho, eu botei A, B e C, dessas pessoas que dormem. Por que dormem? Espíritos muito ligados aos interesses materiais têm necessidade de amplo mergulho na inconsciência, porque estão despreparados para a vida no além. Todos dormem. Ela não é pensamento dela, é pensamento da extensa bibliografia que ela pesquisa em todas as suas obras, né? Então aqui no fundo ela coloca, então esses espíritos estão despreparados para saber que morreram. Vão ter que saber, né? Mas naquele momento não. Então, como Kardec coloca lá, os espíritos colocaram a Kardec, pode ser de segundos, pode ser de minutos o sono, pode ser de horas, pode ser de decênios, né? E é um mérito, porque nem todos dormem. Filomeno de Miranda escreve isso, por Divaldo Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, e aqui Chico Xavier também, nesse livro compilado, né, das obras, nem todos dormem. Dormir é um mérito, mesmo para esses com pesadelos, porque eles estão em nosso lar, eles estão nesse posto de socorro, né? Nosso lar, o quê? É um posto de socorro da cidade Campo da Paz. Nosso lar não tem condições de ir, mas é um benefício. Eles estão em pesadelo, a gente vai estar vendo aqui, mas é um benefício aos que não têm condições, que são aqueles que as doutrinas, outras crenças chamam os espíritos que vagam, porque ficam caminhando ao nosso redor. São os espíritos altamente ligados aos interesses da matéria.
Letra B, ela coloca: os criminosos e viciados dormem em pesadelos, é o que a gente vai ler, em pesadelos por muito tempo, até o despertar para as verdades na própria consciência. Então, eles, por misericórdia divina, a gente vai ler esse capítulo aqui. Aqui é fruto da misericórdia divina para esses irmãos que tinham méritos. Eles aqui vão dormir meses, anos, decênios. Cada caso é um caso, está no livro dos Espíritos, porque tem mérito. Porque se acordarem assim, podem enlouquecer ou enlouquecer os outros por obsessão. E a letra C, que são os espíritos evoluídos, que não precisam descansar. Então ela diz assim: sem necessidade de passar pelo repouso nenhum. Então a irmã Dulce, né, posso imaginar, estou chutando, né, que eu nunca conversei com ela após a morte, acredito que um Bezerra de Menezes, uma irmã Dulce, não precisou descansar. Mas, né, eu acredito, não estou dizendo que é, né, que eu não tenho como saber. Mas espíritos evoluídos, né, está aqui, né, ela diz: quanto mais evoluído o espírito, menos descanso após a morte física. Eles têm a consciência, seu grau de conscientização é muito grande, né? Então, a gente não vai imaginar que fica lá dormindo. Mas o repouso... Mário, Oi. Eu lembrei aqui daquele personagem do livro de André Luiz, Sexo e Destino, quando ele passa por todo aquele processo de abusar a própria filha sem saber, ele passa por um período de despertar. E aí, quando ele desencarna, logo em seguida, ele já está trabalhando. Então, esse daí não dormiu. Processo de conscientização, por isso que eu falei. Nem todos dormem. Eu não, Filomeno, André Luiz em outra obra. Processo de consciência. Então, as pessoas têm muito medo de ir para o umbral. Está no livro E a Vida Continua. O encarnado tenta matar o marido da mulher porque ele deseja a mulher do seu sócio. Ele não passa um segundo no umbral. Está lá no livro. A pergunta, ele mesmo faz essa pergunta quando ele conhece o umbral: por que eu não passei? Se Deus permitir, a gente estudará junto. Entre a terra Isso e o... vai ser em que obra? Acho que é as últimas. Entre a terra e o céu, ou E a Vida Continua. Eu confundo muito as duas. O personagem... Eu também não quero ir para o umbral, não, gente. O personagem é Ernesto Fantini. Vamos lá. Então, ele, mãos à obra, né? Que agora vocês são videntes, né? Na linguagem de Kardec. Vocês são videntes e são audientes. Porque nós estamos em várias dimensões, aqui na época chamado de várias esferas. Então, cada um vê aquilo que está no seu campo, no seu degrau, ou abaixo. Não dá para ver acima. Mas para ver algo mais profundo, André Luiz precisou passar no gabinete, no tal de gabinete de auxílio às suas percepções, né, que todos nós passamos, aqueles que principalmente que são médios ostensivos, médio de tarefa no mundo espiritual. Agora, mãos à obra, eles vão ver, observar a mente. Era aquilo que eu falava com o Osni, aproveitando o seu conhecimento da psicologia junguiana que ele fez, porque você adentrar a mente de um psicopata, não é o caso dessa coisa, ou é o caso dela, não vou dar spoiler. Você adentrar, no caso encarnado, né, uma pessoa que busca o Osni, que ele já falou aqui na última, e você escutar, adentrar a mente de um psicopata, né? Você adentrar. Vamos lá ver Ana, vamos conhecer Ana. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou, 2 pontos. Você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Um momentinho. Vamos lá. Então ele está dando orientação. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Esse capítulo aqui, esse final, é uma verdadeira aula de como se coloca o doutrinador diante da mediúnica. Vamos observar, porque André Luiz
Será assim, ele vai trabalhar com um grupo, né, de encarnados. Primeiro ele vai trabalhar aqui, você se concentra. Porque sem se concentrar no que o outro está falando, não vai dar para você esclarecer. Então se abstenha, procure esquecer, continua Aniceto, procure esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara. Procurei esquecer os quadros externos, é André Luiz, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento-escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Então ele está fazendo uma auscultação, não das vísceras, das células do coração, como o Aniceto já falou. Ele vai fazer uma auscultação nos 3 níveis. Profunda da alma de Ana, vai sondar os sentimentos dela e vai ver o que ela está vendo, o que ela pensa, a visão do plano mental. Então o doutrinador, é claro que não está desencarnado, né, mesmo, e não vai ter uma capacidade, né, a não ser que ele estiver muito bem intuído, sintonizado como deve ser, com o seu orientador na mediúnica, para que quando o espírito fale pelo médium, mesmo mentindo, ele consiga fazer essa auscultação. Por isso que eu perguntei ao Osmo se ele consegue fazer diante de alguém que frequenta as sessões, porque às vezes Freud demorou 9 anos, né, Osmo, com o Homem do Rato, o Homem dos Ratos, se não me engano, eu já li sobre isso de Freud, tem no YouTube, onde ele passa 9 anos, o homem em sessões, para ajudar o homem. 9 anos, o doutrinador tem 10 minutos para ajudar uma pessoa. Não é isso? É outra medida de tempo, né, Mário? É isso. Então, 9 anos fazendo consulta com um psicólogo, com Freud. Então a pessoa vai com o Osmo para ele fazer essa auscultação da alma, né, sondar os sentimentos e ter uma visão panorâmica do plano psíquico dessa pessoa. Primeira coisa que o Osmo fazer é não pensar na Coelba, não pensar nele, né, naquele momento, né. Ele tem que esquecer dele, das suas dores, das suas lutas, né, da sua labuta. Ele tem que esquecer disso, né, esquecer naquele momento. Por quê? Porque me despreocupava dos interesses diferentes. O doutrinador, como todo mundo, eu estou falando doutrinador porque é o que vai ouvir e escutar o espírito. E se concentrar no que o outro está falando. Concentração é reunir, né, em torno de um foco, né? Então você se concentrar naquilo ali. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Ele entrou em sintonia total com a dor do outro, com o problema do outro, que está deitada muda aos olhos humanos, né? Dormindo. O espírito nunca dorme, mas o perispírito dela está lá em estado cataléptico, de aparência de morte. Mas ela, que é o espírito, a centelha divina. O que é o espírito? A chama, um clarão, uma centelha que os espíritos não conseguem explicar. Kardec usam essa imagem, né? São Luís, no Livro dos Médiuns. Então, Thalia Ivonete nunca dorme, nunca. Ela descansa, repousa o seu corpo físico, né? O seu corpo perispiritual. André Luiz dormiu, mas Ivonete, espírito de 1.500 bilhões de anos, nunca esquece nada e nunca para de pensar. Por isso que ele acessou a mente dela. Então, vou fazer mais uma leitura e depois eu paro. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Ele está focando na fronte dela, né? No campo da aura dela, né? Mas nessa área do centro cerebral, que é o centro da intuição, dos pensamentos. Comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Aqui, faça outra pausa. O Osmo, né, frequentador de nossa mediúnica, médium como eu,
Então, o Osni, cada um tem o seu grau, não tem um médium igual ao outro, mas quando ele Ciana, esse espírito que eu já estou dando um nome aqui, que é o nome dela, chegasse para a mediúnica, se posicionasse junto ao Osni, né? Então haveria ali um trabalho dos técnicos para conectar os fluidos, né, mento-eletromagnéticos de Osni via perispírito com os fluidos mentais, pensamento a pensamento, bem simples, como Kardec, os espíritos colocaram no livro dos espíritos. Pensamento de Ana com o Osni. O Osni não pode, como médio ostensivo, aí vou tirar o doutrinador, está pensando nos problemas dele, está pensando em algum parente que ele queira dar de comunicação, alguém que ele botou o nome lá no livro, que ele queira desobsidiar. O Osni tem que estar com a mente passiva. O médio só é um mau intérprete quando ele é ativo. Livro dos Médios. O médium é um bom intérprete quando ele é passivo. André Luiz chama: Ana tem a vontade e apelo. Espera encontrar em um Osni a vontade resposta. O Osni não pode estar pensando na Coelba, não pode estar pensando nos problemas dele, não pode estar com pensamentos, interesses diferentes, porque senão não vai haver sintonia. Não vai haver sintonia entre o pensamento dela e outro. Para começar isso aqui, o Osni passará a ver o que ela pensa. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. É por isso que muitas vezes os espíritos não querem falar. É aquilo que o Osni falou, aquilo que o Barreto falou no último encontro. Então, você chega para paga um psicólogo, que tem direito de receber, e chega lá, você fica calado. Ou então enrolando. Porque você não tem vergonha, você não tem coragem de contar aquilo que você fez, aquilo que lhe magoa. Mas o Osni, como médium, vai saber por quê. Porque ele está sintonizando com o pensamento dela. E o sentimento, olha o que ele botou, o sentimento que vem antes do pensamento. Muitas vezes o doutrinador fica doido, porque ele não consegue, ele não tem capacidade para acessar, mas o Osni, nesse exemplo, tem. A questão é que o Osni não deve interferir, como eu já vi médium. Eu mesmo dialoguei com o espírito, ele foi um mau médium no momento, porque ele alterou com as suas ideias a ideia do espírito. O Osni nesse momento tem que ser Livro dos Médios, capítulo, né, sobre coisa. Ele tem que ser passivo às ideias do espírito. Pausa, o Osni. Esse exemplo que você deu, Mário, ele é perfeito para a gente pensar a questão de uma interferência nociva nas comunicações, né? Porque a gente às vezes, quando as comunicações são de um médium que ele está ou semiconsciente ou totalmente consciente, a gente fica se questionando se é nosso ou se é do espírito. Às vezes a gente não faz esse questionamento, mas a gente fica em diálogo ininterrupto com as ideias que passam pela nossa mente, que não são nossas, né? A gente não cede a adequada passividade, como você falou, e isso é um exercício, né? Porque a gente está acostumado a ter uma mente tão ruidosa que a gente interfere no sentido de querer fazer esse processo que você falou de doutrinação da parte do médium comunicante, ou a gente fica avaliando e julgando acentuadamente o discurso que o espírito está produzindo e que está passando pela nossa mente. E aí a gente não oferece um ambiente acolhedor enquanto médium para o espírito. A grande vantagem de André Luiz nesse processo que ele está treinando é que ele teve a aplicação dos recursos magnéticos para ampliar a possibilidade de percepção, e ele já foi tendo uma orientação prévia do mentor para que ele se isentasse totalmente de interferir. Vou passar para você, mano, Messias.
Veja que ele está numa residência, né? Como se fosse um médico residente, acompanhado diretamente com o mentor Aniceto, mas ele faz a parte dele, que é buscar concentração, se esquecer dos problemas, os interesses dele, para entrar em sintonia com a Ana, que ele já vai começar a ver, sentir o que? Fazer a auscultação profunda dela, sondar os sentimentos, e ele começa na visão do plano mental, quando surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Às vezes você vê isso, Messias, o médium dizer assim, se o médium não conseguir estabelecer essa sintonia, porque naquele momento, naquele dia ele não tinha um bom poder de concentração, ele vai ficar dizendo, depois na avaliação, eu vi uma casa modesta, uma mulher numa casa, não sei o quê. É porque ele não conseguiu, e o médium é um ser humano, né? Como outro qualquer. Naquele dia ele não estava bem. Não era que o espírito não era para dar comunicação, era para dar, nesse caso aqui, né? Era para dar. Mas ele não conseguiu estabelecer a sintonia. Por quê? Faltou-lhe poder de concentração, que é procurar esquecer quadros externos, despreocupar dos seus interesses, deixar sua mente passiva, para que quando surgisse essa casa modesta, ele abrir a boca, a Elisângela que está novata aí, abrir a boca e falar. Diga, Messias. Não estou ouvindo não, alguém está ouvindo, Messias? Não. Não está ouvindo não, Messias. Tem algo errado aí, Messias. Seu microfone está aberto, mas não ouve nada. A censura espiritual chegou e eu não estou ouvindo. Tente acertar aí, diga enquanto o Carmen fala. Carmen? Posso falar? Pode, ele não conseguiu não. Tá. Eu estou lembrando aqui, isso ainda foi no ano passado ou mais tempo, quando eu estava começando o desenvolvimento mediúnico. Então eu também, não é que eu não estivesse concentrada, eu estava, mas eu estava muito insegura, e ainda, né, ainda me encontro muitas vezes insegura, porque ainda fico confrontando muitas vezes. E aí, em uma dessa, eu só conseguia ir vendo, e eu fui acompanhando a imagem do casebre. Aí a entidade estava me levando para caminhar no meio do mato. E aí eu disse, poxa, será que isso tudo é minha imaginação fértil? E aí era algo que ele queria me mostrar. Por outro lado, era um buraco em um lugar muito esquisito. E, na verdade, eu fiquei apavorada. Eu fiquei com medo. Porque ele queria mostrar algo dentro de um buraco que ele tinha feito. Lembro de uma bacia de alumínio que caiu de cima de uma mesa tosca, com a madeira quebrada. E aí depois tinha que caminhar dentro do mato, nesse buraco, para desencavar. E aí eu, com meu coração acelerando, eu fiquei muito apavorada. Eu voltei. Eu não tive a coragem de ir até o buraco, porque depois eu disse, meu Deus, eu sei lá que buraco era esse, o que é que era aquilo. Só que a outra colega, né, companheira da sala, ela também estava acompanhando uma imagem dessa. Então, foi aí que eu também constatei que não era fantasia, que não era fruto da minha mente, porque, de certa forma, essa companheira compartilhou do que eu estava vendo. Aí depois eu disse, então não foi fruto da minha imaginação. Aí juntou as duas coisas. Eu fiquei apavorada de caminhar ali dentro de um lugar daquele, com um buraco que ele queria mostrar. Então, na minha ideia, que eu também não sei se até que ponto era alguém que ele matou e que queria mostrar o corpo. Então, eu fiquei muito apavorada com o buraco. O Carmen é natural no início, essas coisas. Eu vou deixar para o Washington para não perder o raciocínio, mas eu já coloquei há muito tempo atrás, do livro, se não me engano, Opinião Espírita, André Luiz e Emmanuel,
onde ele chama o capítulo Médium Consciente, provavelmente você o é, onde ele elenca 10 itens, aconteceu isso comigo e com a médium que está aqui presente, Jurema, umas 2 vezes, para que eles colocam os 10 itens, aquilo que eu estou vendo e não consegui dar comunicação, né? A médium Jurema viu, ou foi vice-versa, viu as mesmas formas, pensamentos, a mesma ideoplastia do espírito, e ela deu, ou fui eu que dei a comunicação, mas na avaliação ela avaliou aquilo que estava na minha mente, todo aquele panorama, que coisa, você ao dar a comunicação, o espírito foi para você. Isso é feito pela equipe espiritual, está no livro, acho que não, Opinião Espírita, eu tenho esse livro, né? E ele coloca lá no capítulo, o capítulo é esse, Sem Medo de Errar, Médio Consciente, 10 itens. Os guias da reunião promovem isso para que Carmen, Sérgio, Jurema saiba, eu sou médium, e afugente de dentro de si qualquer dúvida. Diga, Washington. Mário, me perdoe o alongar dos comentários, porque assim, esse estudo eu vejo ele, assim, além de um estudo da obra, quase que um desenvolvimento mediúnico, porque a gente acaba discutindo coisas que são muito importantes para os médiuns, sejam eles doutrinadores, sejam eles médiuns ostensivos, para o exercício do trabalho. E assim, uma coisa que a gente precisa também levar em consideração nesses exemplos que a gente trouxe para comentar esse parágrafo, assim, a gente sabe que a comunicação é mente a mente, né? Então essa comunicação pode se dar com o espírito trazendo as ideias da mente dele em sintonia com a nossa, para que a gente transforme essas ideias em linguagem falada. Ela pode acontecer num outro nível de sintonia, com o espírito projetando imagens que a gente vai descrever sem necessariamente estar vertendo palavras do espírito, né, propriamente dito. E a gente pode ter uma sensibilidade e captar na sala mediúnica a construção mental do espírito com o clichê, com a forma pensamento. E a gente não tem necessariamente, pelo menos eu nunca estudei sobre isso, como distinguir uma coisa de outra, né? Mas a gente também tem essa possibilidade de captar a imagem que está no ambiente e traduzir isso com a nossa impressão. Todos esses são níveis diferentes de sintonia. Com mais um fator, né, Washington? O médium pode captar o pensamento do outro companheiro encarnado. Sim, então verdade. A gente leu isso no livro Desobsessão, né? Ernesto Bozano estuda muito isso. Então essa médium aí pode ter captado também um pensamento de Carmen. Não foi o caso, né? Ficou bem claro isso. Mas se Jurema comigo, para você concluir, se eu tivesse pensando em Zuíla, minha mãe nunca deu comunicação, eu não tenho que estar pensando isso, porque eu tenho que me despreocupar dos meus interesses, eu tenho que ser passivo, todos nós. Mas se eu ou o doutrinador estiver pensando em mamãe, como eu queria mamãe dessa comunicação, Jurema, dando um exemplo, como médium, podia ter captado o pensamento, vendo a imagem de Zuíla, que ela conheceu, e ela dando comunicação de Zuíla, que não estava presente. É complexo. Sim. O interessante disso é a gente perceber a amplitude de possibilidades, se a gente se coloca à disposição e silencia a mente, que podem acontecer. Que inclusive podem haver casos que a espiritualidade nos desdobre para ir até o ambiente e comunicar na reunião, descrever na reunião o que a gente foi até lá e percebeu mentalmente, né? Então todas essas são possibilidades. Isso a gente viu o Médio Castro no livro Domínios da Mediunidade, já estudando, a gente começou pelo livro 8º, agora voltamos para o 2º. Ok, vou ler mais um trecho, depois abro novamente, e sempre reforçar o que o Washington falou. A gente aqui não tem pressa, né? A gente está estudando, a gente está se aprofundando no livro dos médios e tudo que gravita em torno da mediunidade, para tentar aprender para quê? Para aquilo que o Washington falou, para a nossa prática, dentro daqueles que trabalham dentro da mediúnica, mas para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia, porque a mediunidade não é uma faculdade que quando eu saio do centro eu deixo ela lá.
nós somos médios 24 horas, não para dar comunicação, é óbvio, né? Lá fora. Vou ler mais um trecho aqui. Então, ele agora começa a ver o pensamento, né, de Ana. Surgiu o quê? Uma casa modesta de cidade humilde. Muito, o exemplo que Carmen deu foi igualzinho. Ela vendo a mente do Espírito. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustiante. Até aqui o médium não deve abrir a boca na mediúnica. O médium está sendo, o espírito está sendo sintonizado no médium. Eu estou trazendo para a mediúnica, embora aqui não seja. Trazendo, ele está vendo aquilo que Carmen viu. Ele está vendo. Ele está com a mente passiva, não está uma mente ruidosa, como o Osmer falou, porque ele está concentrado, passivo. Então, ele não tem medo natural para Carmen, que estava iniciando, mas ele não tem medo. Deixa eu parar aqui que vem outra pessoa. É Dalva. Então, ele está lá. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto. Lutava com um homem embriagado, um homem bêbado, né? Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. Aqui, e aqui, sempre como vocês, né? Não estou dono de verdade nenhuma. Eu entendo que se fosse na mediúnica, o médium que já acompanhou a sensação, né, o envolvimento fluídico da aproximação dessa entidade, vendo o panorama dos sentimentos dela, que era uma mulher cruel, mas aqui o médium está com a boca fechada. Aqui o médium abre a boca. Morrerás. Não, nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre, morrerás esta noite. Bom, no meu entendimento, né, é só um ponto de vista, abrindo a boca nesse momento, Carmen, o doutrinador já vai saber o quê? Já dá para sondar, né, a natureza do espírito, né? Nunca te perdoarei, morrerás esta noite. Essa hora que o doutrinador Warner faz assim, ó, tempo de católico, ó, oh meu Deus, me ajude. Bem assim. Me ajude. Botaram logo essa aqui para conversar comigo. Então, o iniciante, Elisângela, é natural que Carmen falou, eu já passei por isso, e Carmen falou, poderia passar, vou cometer muitos erros ainda, que só quem não comete erro é espírito puro. Então, vamos lá, depois eu paro. Viu o infeliz cair exausto. André Luiz está vendo a mente dela. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele, lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para os meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti, que pertences a outra mulher. Era amante. Um relacionamento passional, né? Um triângulo amoroso, né? O homem era casado, terminou com ela, mas ela, por estar apaixonada, tem a infelicidade de amar-te, né? E a ti, que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Por que eu falei isso, Itamar, que está aí, médicos, todos experientes, vários aqui? Porque ela não vai falar o diálogo do marido, né? Ela não vai falar, nunca te perdoarei. Então, me perdoe, Ana. Não é isso, que ficaria um negócio sem nexo. O doutrinador só vai... André Luiz está vendo a mente, está desencarnado, está no estudo. Mas o doutrinador só vai ouvir o que o espírito Ana falar. Por isso que é complicado. É por isso que Filomeno de Miranda coloca qual a função mais difícil na sala mediúnica. Ele chama o terapeuta espiritual. Ele usa outra terminologia. É a função mais complicada. Porque ele só vai ver isso aqui. Peraí. Envenenar... ela vai dizer isso aqui. Cadê? Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te. Olha a deixa para o doutrinador. A ti que pertence a outra mulher. Aqui o doutrinador, atento, concentrado, ele vai saber, é um triângulo amoroso.
ela é amante, matou o marido. Não precisa muita conversa. Agora, se o doutrinador tiver com a mente voando, aí fica difícil, né? Ligado nos quadros externos, porque aqui a deixa. Então é Ana falando: tenho a infelicidade de amar-te, a ti, que pertences a outra mulher. Então, é um triângulo amoroso. Ana é amante. Esse espírito que está aqui é amante. Não quiseste seguir-me, ela pediu no mínimo a separação, e preciso vingar-me. Rebocando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Então, Carmen, como médium, está vendo a cena completa, que a assustou e ela desistiu. Ela está vendo o marido no chão, implorando. O doutrinador não tem como ver isso, o marido, mas o doutrinador atento já sabe que ali foi um triângulo amoroso. Ele tem a obrigação de quê? Cuidar de Ana, não do marido. Ele está ali para cuidar de Ana, que é a enferma mais grave naquele momento. Quero viver para o bem, Ana. Ele mudou, né? O cidadão mudou, né? No mínimo entrou para alguma religião, sei lá, e aí viu que um triângulo amoroso traía a esposa dele, não estava certo. A gente pode imaginar aqui, não tem a história toda. Então, Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me pelo amor do Eterno Pai. Quem sabe não poderia auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe. Deus não existe. Morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Um crime premeditado, calculado, né? Para se livrar da busca da polícia, né? Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores. Certificou-se do insulamento, né, que estava sozinha, em que se encontrava, e depôs a estranha carga sobre os trilhos, o corpo do homem. Via dispondo o cadáver. Ela calculou certinho, ó, Carmen, para que a cabeça fosse decepada a passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Rapaz, é fria. Já viu por que ela não vai para o nosso lar? Fria. Não tem condições para nosso lar. Nosso lar é para quem tem mérito, né? Então a gente já leu sobre isso. Os espíritos que estão nesse imposto reencarnam daqui, no mundo que vai para Campo da Paz. Como é que o doutrinador age? Hoje não vai dar para terminar, mas aqui é uma lição no final para o doutrinador. Diga, Washington. Você veja quanta informação em uma cena, né? Se ela assassinou ele com um golpe na cabeça e ela coloca no trilho de uma forma que pareça que foi o trem, ela também estava premeditando não deixar pistas para que a justiça suspeitasse que havia sido um assassinato, né? Aí a questão que você coloca de que na descrição, um doutrinador preparando para fazer uma orientação, que ele ia ter que se concentrar nela, né? Porque a gente sabe também que quando a gente recorda a nossa versão dos fatos. Então o que ela estava ali rememorando o que ela havia feito, e todas aquelas impressões que estava sendo possível ao escutar eram fruto da percepção dela da cena que aconteceu. Quer dizer, se o doutrinador... E ela ainda deu bebida envenenada, né? É isso que eu ia dizer, Sim. falar da bebida
que já era para passar como algo despercebido. Ah, ele bebeu demais, se atrapalhou no trilho, Não, é e pra poder- saiu do trilho. Ô, Carme, aí também não era só isso, é porque a partir do momento que ela desse a bebida a ele, ele não ia ter Força. ação para força para ela, né? Vamos para a ordem. A mãozinha. Aí, Diga, aí diga. você veja, quase que eu me perco, viu? Então, Se o doutrinador tá pensando no que ele vai falar em seguida, ao invés de estar concentrado na informação que ela está fornecendo, que oportunidade ele perde de conseguir fluir no diálogo e o risco que ele corre de entrar num debate, né? Porque assim, no meio de tudo, da cena que está sendo escutada, ela, no entendimento dela de que aquilo é amor, entende que ama ele. Então veja que chave, me ousando, né, que eu não sou doutrinador, mas assim, só para a gente pensar a respeito, veja que chave, que brecha ela dá para ele conseguir argumentar, sem precisar ficar antecipando o que é que ele vai dizer, né, em sendo um doutrinador que estivesse vendo a cena. Então, Washington, como médium, o médium vai passar, porque o médium, se ela tivesse na mediúnica aqui, que não está, mas se tivesse colocado justaposta o perispírito do médium, o médium já ia captar o pensamento dela, isso aqui. Então o médium está vendo, mas o médium não vai fazer dois diálogos, o marido com ela. O médium está, os espíritos trouxeram ela, é o momento dela, a visão do crime, é aquilo que marcou profundamente a sua emoção. Então o médium vai passar, mas vai vazar também, né, essa cena, né? Ele tem que dar algumas deixas do pensamento. É complicado isso, porque Sim. levar com o carro de mão, ela não cita, quem está citando é André Luiz. Mas o médium vai passar, vou pegar o carro de mão agora, porque o médium vai tentar ajudá-la. É algo complicado, porque aqui André Luiz está vendo, ela pegou o carro de mão, mas ela não abre a boca para falar, não há nenhuma aspas aberta. Ela está só pensando, o médium sabe. É por isso que na avaliação, às vezes, o médium tem que silenciar muita coisa. Porque senão a gente volta totalmente à sintonia com o espírito. Porque o doutrinador, coitado, ele não tem capacidade de ver toda essa cena, nessa cena com esses detalhes, né? Mas, como o Osner falou, a deixa. Amor que se transformou em uma tragédia. Um ódio. Tudo estava envolvido no amor. A traição do marido, alguém fala aqui? Então, aí eu estou antecipando, não vai dar hoje, mas é o final, né? Aquilo que hoje já também antecipou, deixando uma dica para o doutrinador. Aqui você está vendo a cena dela, que marcou a vida dela profundamente. Mas e antes? O marido é inocente? Aqui vai entrar em julgamento o doutrinador? Não. Como é que pode matar alguém? O doutrinador começa isso, acabou a doutrinação para ele. Acabou. Os guias não trouxeram para falar isso para ela. Vamos ler mais um pouco. O tempo ainda dá. Botou o trem, passou por cima, né, do homem, e ela retirou-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro de mão, né, vazio. Não esperei a máquina de ferro, né? André Luiz não quis ver a cena, né? Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes, os espíritos ao qual ela atraiu, né? Obsessores criminosos, perversos, né? Então a visão ampliada da André Luiz chegou ao pensamento que ela nem mesmo via, né? Quando estava encarnada, pelo menos, os obsessores vibrando pelo que ela fez, né? Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas a meu ver seria vencida por seres mais perversos, talvez, que ela própria. E aí vem aquela coisa do cair em si, né, Wanda? Acudam-me. O que é que eu fiz, meu Deus? É aquilo que o repórter está na televisão, né? O rapaz, a pessoa está na grade,
Uma coisa me cegou. Essa coisa lhe cegou, agora você está atrás da grade. Você matou a mulher, matou o marido, agora está aí. Uma coisa me tomou. Né? Então isso aqui, acuda. O que é que eu fiz, meu Deus? Onde é que eu estava com a cabeça? Acuda-me, acuda-me. Servindo de alegria para muita gente desencarnada que estava ali, né? Então, gritava espavorida e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como um espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. Ó a atitude de André. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Esse é o doutrinador. Nosso tempo não está lugar, vou deixar para vocês falarem novamente. Então, a mulher, ao cair em si, chegou em casa, lavou o carro de mão, escondeu, né? Provavelmente aquela ali. Quando ela respirou, ela deve ter colocado as mãos na cabeça. Meu Deus, o que eu fiz? Alguém me ajuda. Quanta gente está na cadeia e outra no cemitério. E as que estão encarnadas estão com a mente assim. Quando esses repórteres desse jornal chegam, o que é que você fez? O que é que eu fiz, cara? Chamados crimes passionais, né? Como esse agora, essa tragédia agora aí. Diga hoje. Aí uma outra coisa interessante para a gente pensar, né? Ela está congelada, presa num trecho do passado dela, né? Então, se a gente tivesse que conversar com esse espírito do ponto de vista de trazer um alívio para a situação, a gente tem um outro recurso fantástico. A gente pode caminhar no tempo para qualquer outro momento da vida dela, para tentar fazer com que ela saia da imobilidade que ela está naquele momento, né? A gente sabe que ela provavelmente teve bons momentos ao lado desse marido que ela assassina, que ela teve algum tipo de formação, né, em algum momento da vida, que ela, como desencarnada, deve ter visto diversas coisas depois que começou a perceber a realidade espiritual. Então a gente pode, inclusive, passear na linha do tempo na tentativa de conseguir argumentar, conseguir colocar aquele espírito para raciocinar. É um processo psicoterápico, né? Diga, José. Abre o microfone. Okay. Mas, no caso aí, hoje, a gente não pode puxar pelo, pode dizer assim, se igualar, para que ela venha ter a consciência de que os erros também faz parte, e através disso a gente dá fluidos revigorantes de amor para que ela seja resgatada. Me explique o que é que você quer dizer com igualar. Por exemplo, que a gente não vai dizer a ela, né, você fez isso por amor, bebê, questão de fósforo. Mas a gente pode dizer que no passado todos nós cometemos erros. E é com esses erros que a gente vai evoluindo, vai aprendendo, e aí segue a caminhada, mas isso não com a visão tão materialista, mas sim com a visão com muito amor, com muito carinho, para que isso seja também desprendido fluidos, para que ela venha adormecer e ser resgatada. Você trouxe uma coisa fantástica em relação a esse se igualar, quando você fala da materialidade, né? Uma das coisas que a gente pode tentar é identificar que no estado que aquele espírito está, o grau de materialidade que ele tem, apesar de ser desencarnado. Então, se eu identifico as coisas que para ele são importantes, e aí eu entendo que essa palavra que você trouxe do igualar, né? Eu estou me aproximando do espírito, falando a mesma linguagem dele, me nivelando ao jeito dele de pensar, tentando dar valor ao que ele dá valor, mas com um propósito, que é conseguir amorosamente acessar esse espírito, né? Porque assim, e aí a gente está se desviando um pouquinho do que
que assim, no caso de André Luiz, ele está fazendo uma ausculta. E a gente está falando da possibilidade de dialogar, né? Mas aí, quando a gente vai nesse caminho, aí essa amorosidade que você está colocando ressoa, porque aquele espírito não vai entender que eu estou tentando dar lição de moral para ele, por exemplo, né? Eu estou simplesmente vendo uma brecha para conseguir conversar. Mas se usar assim, tipo, em torno das nossas vidas, a gente comete erros. Sim. E os erros foram feitos para que a gente venha a aprender. Isso não é você se colocar acima, mas sim se igualar. E aí ter outro um diálogo, vamos dizer assim, como é que eu vou lhe falar? Estabelecer uma confiança dele, abaixar até chegar ao ponto do diálogo dele, não se tornar simples, mas sim uma coisa que todos nós podemos ter feito isso no passado. Sim. Mas o mais importante é ela mudar isso, querer resgatar ele, querer se modificar, entendeu? Sim, não sei se eu estou me expressando legal. O tempo está se Na verdade, você foi muito bem intuída. Né? Você foi muito bem intuída usando a palavra igualar, que realmente é um igualar, é um se colocar próximo, né? Desculpa, Carmen levantou a mão e faltam 8 minutos. Diga, Carmen. Carmen saiu? Eu acho que ela caiu, Mário. Ela caiu, foi. 8 minutos, Dom Barreto. 7 minutos. No caso aí, Washington e... Estava desligado. Eu estava dizendo o seguinte, no estado em que ela se encontra, não tem condição de estabelecer diálogo, porque ela está no estado aí de inconsciência. O que pode ser feito é só emanação de fluidos até a hora que ela desperte. Aí depois que ela despertar, porque ela está no pesadelo, aí é que pode começar essa terapia aí. Mas até então... você pegou bem a linha de André Luiz, né? Está no estado de isso, cara. Pesadelo. É porque eu trouxe, né, para o nosso dia a dia. Ao reconhecer que ele fez uma coisa errada. Vamos voltar a esse assunto na próxima, senão não vai dar tempo. Barreto, pode ser rápido? Faltam quantos minutos? Deixa eu ver aqui. Não, Sérgio, pode seguir. Vai ser 7 minutos. É um tema instigante, né? É um tema provocante. Não, é o seguinte, o que eu ia falar é o seguinte, no caso aí, a gente pode passar para ela também, né, que a gente não está ali para julgá-la, a gente está ali não para julgamento, para julgar o que ela fez, o que ela não fez, no sentido assim, passar isso para ela. Nós não estamos ali para julgar, né? Como o Carmen disse, ela não tem condições de diálogo nenhum, né? Aí, se a gente entrar e notar que ela vai estar aberta a diálogo, a gente continua. Se a gente notar que ela não está aberta a diálogo, ela ficar entrar no julgamento de si mesmo, aí a gente não adianta, porque a gente vai entrar no debate, como disse, como a gente estabelece com esse tipo de trabalho, né, nesse sentido de um espírito que já está ali com sentimento de culpa ali dela, que ela fez. Se qualquer coisa que a gente disser ali só vai piorar a situação. Verdade. A gente vai ver aqui, Washington. Então, mais uma vez, na próxima, né, hoje é que dia? Terça, né? Quinta. Como agiu André Luiz, ao qual ele foi parabenizado pelo Aniceto. Primeiro teste que ele passou. Qual foi a natureza íntima? Vai, diga, Washington, você que levantou a mão. Mário, assim, bem rápido, que eu sei que o tempo está acabando, assim, sua fisionomia de satisfação de ver a gente falando tanta coisa é bom. Foi impressionante. Aí, como o Carmen trouxe, a gente está falando, a gente está ampliando o tema, falando de doutrinação, mas André Luiz só está escutando. É isso, mas é bom, porque aí fica dinâmico.
Eu provoquei trazer para nossa mediúnica, que não é, né? Não é, mas porque é a nossa realidade, né? Pelo menos da maioria dos que estão aqui. São trabalhadores do centro espírita. Ou seja, quem vai levantar o dedo aí para fazer a prece? Ah, aqui a Ivonete. Então vamos lá. Abre o microfone, vem, Ivonete. Você clica aí no Tá símbolo. desligado, Ivonete. Não sabe ligar, não? Eu acho que ela tá com problema. Ela tá com problema. Então faça você mesmo, Carmen. 3 minutos. Eu? Tá com o microfone Não. aberto, faça. Então vamos aproveitar esses 3 minutos, elevando nossos pensamentos a Deus, que na verdade todos nós estamos dentro de um clima de amparo espiritual, de amorosidade muito grande. Agradecemos ao Divino Mestre Jesus, a toda essa equipe espiritual responsável por esse trabalho, os nossos anjos guardiões, para nos incentivar cada vez mais a trilhar nesse caminho de autodescoberta, de se iluminar, para poder ajudar outras pessoas também a trilhar esse caminho de iluminação. Jogando essa energia de amorosidade sobre todos aqueles que necessitam dentro da nossa vida, no nosso planeta, aqueles que se encontram hospitalizados, os que se encontram nas ruas e todos aqueles que precisam e estejam abertos para receber esse cadinho de amor. E que o Senhor abençoe a cada um de nós para continuarmos no nosso trabalho e na nossa luta do dia a dia com o pensamento elevado e o pensamento cristão nos nossos corações. E que o Senhor nos conceda uma boa noite de repouso do corpo físico, mas de trabalho espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até quinta-feira.